Então, vamos iniciando aí. Pessoal, uma das coisas que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que nós vamos falar de algumas ferramentas do Illustrator algumas vezes, tá? Tem algumas ferramentas que nós acabamos falando por repetidas vezes. Por quê? Para que vocês tenham um entendimento melhor e, principalmente, para que vocês tenham um desempenho melhor com o uso desta ferramenta específica. Pessoal, outra coisa que eu vou pedir para vocês, quando vocês forem colocar o nome lá, que o Teams pediu o nome, por favor, não se esqueçam de colocar o nome inteiro de vocês, porque senão, muitas vezes ele não entra com o nome. Por exemplo, tem gente que o nome não está aparecendo, né? Eu vou pedir, por favor, vocês vão lá no chat do próprio Teams aí, e coloca o nome completo de vocês, tá bom? Por que isso, professor? Para efeito de chamada, porque senão depois fica mais complexo para eu fazer a chamadinha de vocês, tá? Então é por isso mesmo, tá bom? Bom, continuando então aí, pessoal. Na aula passada, nós começamos a falar de alguns elementos do Illustrator, começamos a falar de algumas ferramentas, tá? E principalmente ao que o Illustrator se destina, né? Pessoal, uma das coisas que vocês têm que saber ali que o Illustrator, a função principal dele é fazer a criação de imagens vetoriais. E aí, o que vocês não podem esquecer, pessoal? Um vetor é uma imagem que não se distorce, tá? Então, vetor é uma imagem que ela não vai distorcer, você vai esticar ela vai estar sempre com o mesmo tamanho, tá? Perdão, sempre com a mesma resolução, tá bom? Então, essa é a principal funcionalidade do Illustrator aí. Então, assim, quando vocês forem fazer algo no Illustrator, e aí vocês tiverem que mandar para alguém, por exemplo, enviar para alguma pessoa, pessoal, vocês têm que lembrar que se você salvar na extensão do Illustrator, o que vai acontecer é que, às vezes, a pessoa que você enviou não vai conseguir abrir, tá? Então, tem isso aí. Bom, continuando, vamos lá para o Illustrator, né, gente? Vamos abrir ele. Então, vocês já viram essa tela um monte de vezes aí, né, na vida de vocês. E aí, pelo menos nesse período, né, que nós estamos aqui. Aí, pessoal, essas ferramentas que nós estamos passando, principalmente essas mais básicas, essas são as que vocês mais têm que entender, tá? O pessoal que está vindo creio que tenha notado isso aí, né? E essas são as ferramentas que a gente mais vai usar e as que têm mais importância, tá bom? Bom, galerinha, essa tela inicial nós já vimos um monte de vezes, né? E qual que é os primórdios das funções dela? As funções dela, principalmente, é de você destinar qual vai ser o tamanho e a qualidade lá do seu trabalho, tá? Então, o que vai dizer isso é essa tela inicial. Vocês vão notar, quando nós mudarmos de livro, que essa tela ela é idêntica à tela do Photoshop. Por quê? As ferramentas, elas procuram seguir um padrão, tá? Então, elas procuram seguir um padrão de uso, um padrão de configurações, tá? Então, por isso que
Às vezes a gente vai utilizar uma ferramenta e ela vai, assim, ela vai seguir um mesmo plano, tá? Principalmente quando é da mesma empresa. Né? Então, assim, vocês vão notar que quando as ferramentas são similares, né, o layout é igual. Bom, então vamos lá, rapidão. Então, o que a gente já aprendeu? Esse aqui, recentes, é o que nós já utilizamos. Salvos é o que nós... Alguns modelos que nós podemos baixar na internet e colocar aqui. Arquivos para dispositivos móveis. Eu falei para vocês que nós vamos usar muito eles quando nós formos trabalhar, principalmente com a parte de marketing digital, né? Porque ele é bem utilizado nessa parte. Arquivos para web é quando você vai fazer uma publicação, por exemplo, você vai fazer um banner para a internet. Arquivos para impressão são folhas de papel, basicamente, né? Filme e vídeo, esse é um padrão novo, é um padrão que nós vamos utilizar para para produzir imagens que vão ser usadas em clipes de vídeo, tá? Por exemplo. Então, essa é a função aí desse padrão novo. Ah, professor, mas onde que eu vou usar isso, né? Por exemplo, lá no Illustrator, lá no Premiere. Tem um módulo nosso, que é a edição de vídeo, no Premiere. E aí, no Premiere, a gente vai ter que usar, se você for usar imagem, você pode utilizar imagens fazendo desse padrão, tá? E arte e ilustração é arquivos para fotos, né? Bom, vamos em arquivo para impressão aqui. Vou escolher tamanho A4 e uma das coisas que eu gosto de mudar é essa questão aqui, ó, da medida. Eu gosto de pôr aqui centímetros, tá? Por que centímetros, pessoal? Porque eu trabalho melhor quando é arquivo para impressão, tá bom? Ah, professor, mas por que quando é? Porque quando for arquivo para web, né? Eu prefiro trabalhar com pixels. Na verdade, não é só preferência, tá, galera? É melhor trabalhar com pixels quando você for trabalhar com arquivos voltados para a web. Bom? Mas isso aí vocês vão entender melhor lá no Photoshop. Lá no Photoshop vocês vão entender melhor isso aí. Bom, vou selecionar a 4 aqui, vou clicar em criar. Vamos trabalhar com as primeiras ferramentas básicas. O que nós já aprendemos, pessoal, dessas ferramentas aqui? Primeiro, aí no livro de vocês, ele fala sobre flat design. O que é flat design, pessoal? Se eu fosse traduzir, é trabalhar com texturas. Se você olhar aí no livro, na página 63, tem uma textura que é de um desenho. A pessoa fez, ela dá para fazer hoje várias e várias ilustrações e trabalhar com essas ilustrações. Tá? Então, e como isso é feito? Na base do desenho mesmo, tá? Por exemplo, vamos pegar um aqui, ó. O Illustrator, ele tem uma ferramenta que chama pincel. O pincel é para você fazer um desenho à mão. Você vai pegar, ó, fazer a casinha lá aqui. Tô meio ruim com o mouse. Olha lá. Você vai fazer um desenho manualmente, tá? Existem umas mesas que são mesas digitalizadoras e aí a gente pode usar isso aqui. Nossa, o sol ficou horrível. A gente pode usar para fazer aí também os nossos desenhos. Vamos tentar fazer alguma coisa. O que eu quero de vocês agora? Usando qualquer software de edição que vocês tiverem aí de desenho no seu... Quem tiver com o celular, faz no celular. Quem tiver no computador, faz no computador. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês. Tentem fazer um desenho à mão para vocês entenderem o conceito de flat design.
Vai lá, pessoal, 10 minutinhos aí. Ah, vamos supor, quem quiser fazer no papel, pode fazer também. Vai lá, 10 minutinhos aí, galera. Oi, Sara, pode falar. Qualquer desenho pode. Eu tô sem meu caderno. Eu posso fazer num pincel de um aplicativo? No que você quiser, filho. Pode ser no caderno, no aplicativo, no computador, aonde você achar melhor. Tá bom?
Vamos continuar? Vamos lá, pessoal. Deu tempo aí, né? Bom, então continuando aí, pessoal. Vou abrir um arquivo novo aqui para deixar minha arte. Aí, pronto. Bom, outra coisa que nós já vimos. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? A função do Flat Design é utilizar essas ferramentas, principalmente essa parte de desenho bruto, para criar artes profissionais. Vocês vão ver muito em cartaz, cartão, em banners, que vai aparecer bastante para vocês, tá? Esse tipo de nova arte. Bom, quais as ferramentas nós temos que nos propiciam para nós podermos fazer desenhos? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, as ferramentas de desenho da lateral, que são ó, a retângulo arredondado, elipse e o polígono, a estrela. Essas ferramentas, elas seguem o mesmo padrão. Como é que nós fazemos para inserir? Muito simples. Você pode pegar, simplesmente clicar no objeto e clicar e arrastar, ou então clicar num espaço em branco. Ele vai te perguntar qual tamanho você quer fazer especificamente. Tá? Então, aí ele vai perguntar aí qual tamanho você quer e você digita o tamanho, né? Se for visualmente falando, é evidente que a gente vai, cada um, né, vai ter uma estrutura, mas geralmente a gente clica e arrasta mesmo para fazer, a não ser quando é algo que a gente já vai, que a gente vai aí, né, já saber o tamanho que é, né? Bom, toda vez, o que nós temos, não podemos esquecer nunca, toda vez que inserir um objeto do meio externo, vai abrir as propriedades dele. Então, aqui, ó, por exemplo, no caso de um objeto da ferramenta desenho, aqui vai fazer o fundo e aqui a linha, o contorno, tá? Bom, e nós temos aqui, não podemos esquecer também, as duas ferramentas de seleção. Essa seleciona o objeto inteiro, essa aqui seleciona apenas o pontinho. Já viu bastante isso aí também. Outras ferramentas do campo desenho. A linha tem a linha comum, o arco, você vai clicar e arrastar, ele vai fazer um arco. O espiral e a grade, tá? Todas essas ferramentas, elas têm o mesmo sistema de serem inseridas, tá? Ou você clica e arrasta, ou clica num ponto em branco e coloca as configurações que você quer, tá? A ferramenta pincel, eu falei, é só clicar e arrastar. E aí tem uma ferramenta que é muito importante, que é a ferramenta caneta. Para utilizar ela, ou você clica nela, ou você só aperta, pressiona a letra P de pato, tá? Então, você pressionando a letra P, ela vai aparecer aqui para você. Como é que a caneta funciona? Você vai clicar em um ponto, solta o clique do mouse e vai arrastando. Ó. Por que solta o clique do mouse, pessoal? Porque se você deixar ele clicado, ele vai fazer 2 pontos e vai arredondar. Ó. Tá? Então, é pior para trabalhar. Bom, aí ele vai fazer um objeto com vários pontinhos. A diferença é que esse objeto vai ficar numa forma, não vai ficar numa forma arredondada. O que nós temos que fazer para arredondar? Clica no ponto âncora, com a ferramenta de seleção direta, e aí você clica ali na opção de arredondar. Ó. Olha lá. Temos aí o nosso coraçãozinho. Dá para melhorar ele, é só ter paciência. Pessoal, o Illustrator ou qualquer software de edição gráfica, você vai melhorando conforme você vai utilizando ele. Quanto mais, a primeira vez não vai ficar legal, a segunda não vai ficar legal, às vezes, mas quanto mais você vai fazendo,
melhor você vai ficando, tá? Então, mais você vai melhorando ali, né? Quanto mais você for fazendo, tá? Bom, continuando, outra coisa importante é inserir um objeto externo, como uma imagem, por exemplo. Você vai em arquivo, clica em inserir. Aí você pesquisa ali onde vai estar o objeto e você insere a sua imagem, tá? E outra coisa que a gente já viu também é a ferramenta de texto, tá? Para que serve a ferramenta de texto? Para você adicionar a ferramenta que nós chamamos de tipo, né? A ferramenta texto, ela vai servir para quê, pessoal? Para você adicionar um texto e fazer as suas edições. Então, como é que nós vamos trabalhar, né? Você tem duas opções. Você pode clicar no local em branco, ele já vai inserir, tá? E aí, enquanto ele tiver assim, ó, circulado, é sinal, você pode editar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e editar, tá? Depois eu seleciono. Aqui eu troco a fonte. E aqui eu altero o tamanho dela, tá? Ou então, pessoal, a gente pode também delimitar uma área, é o que nós mais usamos. Então, você delimita uma área, clica a ferramenta texto, delimita uma área que você vai fazer. Aí você digita o que você quiser, tá? A gente faz muito isso porque, às vezes, você vai fazer um panfleto, alguma coisa assim, e você precisa delimitar essa área, tá bom? Por falar nisso, vamos continuar nossas edições. Nós vamos fazer dois. Vocês vão fazer um cartaz de propaganda. E um panfleto de algum aviso. A propaganda sobre o que vocês quiserem, tá? E o panfleto também. Vocês podem colocar aviso, as aulas irão iniciar, por exemplo, tá bom? Vai lá, vou dar 15 minutinhos para vocês fazerem esses dois. Vai lá, pessoal.